Eu sou Tereza Nogueira, mulher, mãe, delegada de polícia, disso tudo vocês já sabem. O que vocês ainda não perceberam, talvez, é que eu adoro uma conversa boa. Portanto, sejam todas e todos muito bem-vindos ao podcast Chama a Delegada. Um papo descontraído, leve, sem cortes. E para isso, para a gente fazer isso do jeitinho que a gente gosta, a gente tinha que trazer uma entrevistada de peso. Empresária, jornalista, uma mulher que se reinventa a cada dia. Jaqueline Araújo. Jaque, o que você ama fazer para relaxar? Jaque, quando tá assim, atolada de coisa, que a tua vida eu sei que é muito parecida com a minha. Quando você precisa relaxar, o que você comer. faz? Ah, meu Deus! Ah, eu amo sair com meu marido pra gente comer. Nino tá virado te levando para comer. É o que eu gosto. Gosta de comer o quê? Eu gosto de comer comida boa. Comida boa pra mim comida boa pra mim, o que eu amo é picanha. Adoro uma picanha. Delícia. É o meu prato preferido. É um cozido. Adoro um cozido de rabada. Gosto demais desse cozido de rabada. Gosto muito de salada. Adoro um sorvete. Quando eu preciso realmente desopilar, eu gosto disso. E de viajar. Ai, gente, como eu amo viajar. Quando a gente começa já assim, a gente já chega de uma viagem e já começa a se programar, porque liso é assim, né? A gente sem dinheiro, a gente passa um ano e meio, 2 anos planejando as próximas férias. Aí a gente divide em 12 vezes, sem juros, para poder conseguir. Aí divide hotel, divide passagem. Aí passagem, fica eu e ele, bota no cartão porque junta milha. E junta milha no teu, junta milha no meu. Aí a gente já vai abatendo. Jura você, é assim que a gente faz. Aí abate no hotel, aí vai alugar carro e viver essas experiências. Então, eu gosto muito de viajar. E outras coisas que eu amo fazer, por incrível que pareça, aí você pode até achar engraçado, mas até estudar. Veja, por mais estressada que eu esteja, mas até o estudar me ajuda a desopilar. Quando eu digo estudar, é, por exemplo, me sentar e ler um livro, entrar no computador, eita, vou ver o que é que tem de novo. Mas não me surpreende essa sua fala, sabe por quê? Porque tem uma frase que você usa que marcou, a primeira vez que eu vi você dizer, eu disse, tem todo sentido o que essa mulher fala. Você diz assim, que quem aprende não depende. Então não me surpreende na hora do estresse você estudar já. Eu gosto mesmo, assim, mesmo estressada, às vezes eu estou tão estressada, eu vou lá para o meu quarto. E o que significa isso? Quem aprende não depende. Para uma mulher hoje, por exemplo, que vive uma situação de violência, qual o impacto dessa frase na vida dela? Quem aprende não depende. Se você busca o estudo, se você se informa, se você se atualiza, se você se valoriza, se você faz cursos de aperfeiçoamento, seja lá no que você quiser, se você conversa com outras pessoas, se você troca ideias, se você viaja, se você visita outras culturas, se você escuta Spotify de pessoas que você admira, se você segue algumas referências, você está aprendendo. E quanto mais você assimila conhecimento, menos você depende do outro. Porque quando o outro ou a outra vierem para você, você diz, essa lição aí eu já sei, e você não vai me dominar. Então, quando a gente tem o acesso ao conhecimento, quando a gente sabe, é muito libertador, porque você tem o poder da argumentação. E você não vive na sombra nem na submissão. E é por isso que eu digo, e é por isso que eu enfatizo. Eu sempre fui essa pessoa de buscar, porque, olha, para me dominar não vai não. Não vai mesmo, entendeu? A gente vai dialogar aqui, tete a tete. Mas para impor o que eu vou fazer, para dizer, assim, peraí, não. Vamos conversar para a gente chegar a um entendimento de que você está certo, você está certa. É por isso que eu estudo, para não depender. E é esse o conselho que eu dou. Perfeita. Você falou tudo. Uma relação de dependência, ela necessariamente passa por uma mulher que não está aprendendo algumas lições que muitas vezes a vida está oferecendo. Exatamente. É isso. Mas olha, vamos de saque rápido agora. Pensei que você ia dizer que ia acabar, que eu não quero que acabe não, viu? Não, vamos de saque rápido com a delegada.
Topa? Meu Deus, a delegada me botando no saque rápido é pau, viu? Mas vamos lá. Se você Eita. não fosse jornalista, seria o quê? Ai, meu Deus do céu. Uma frase ou uma palavra. Se não fosse jornalista, seria o quê? Delegada. Ai, olha, eu vou ter que fazer até um adendo, porque a polícia perdeu uma grande delegada, mas o jornalismo ganhou uma grande jornalista. Vamos lá, sexo pra você. É bom, é muito bom, mas tem que ser assim, combinadinho. Combinadinho. Não é só se satisfazer de um lado. Tem que ter um ajuste, os dois têm que querer. Acho que eu falei muito, né? Mas para mim é isso. Espiritualidade. É tudo. É a minha base, é a minha razão de viver. Deus, para mim, está no comando de tudo. Família. Família é o meu esteio, é tudo para mim. É o maior significado que eu tenho na minha vida, é a minha base. Uma gafe inesquecível. No navio, comendo uma sopa de cebola, num cruzeiro, em que eu pedi a sopa de cebola e veio algo parecido com um molho e um pão, que eu não sei até hoje o que é aquilo, e eu tive uma crise de riso, porque eu não sabia o que eu estava comendo, e todo mundo no navio ficou rindo junto comigo, e eu só fazia rir. Foi uma gafe terrível aquilo ali, não esqueço nunca mais. Um caso que você cobriu como jornalista, que marcou sua vida para sempre. Um protesto na BR-101, na BR-101 Sul, do movimento dos Sem Terra, na época, em que tudo ali foi travado, e eu tive, naquela época, na TV que eu estava, só éramos eu e o cinegrafista, Augusto César, que hoje está na Globo. E aí, para garantir a imagem que eu queria, eu disse, sai do volante. Ele era cinegrafista e motorista. Eu fui para o volante dirigir e ele sentou na porta do passageiro para garantir as imagens, porque eu disse para ele que, para mim, eu não podia perder aquelas imagens. Para mim vai ser inesquecível. Algo que você sempre tem na bolsa, não pode faltar. Álcool. Álcool 70? Álcool para limpar minhas mãos. Eu tenho uma agonia com mão suja. Eu tenho aí tudo. Descobrimos um toque da Jaque. Eu preciso de álcool. Quando eu chego é um alquinho. Um alquinho. Perfeito, Jaque. Acabou, foi? Já não tem mais nada. Não, mas essa eu tinha que dar uma risada, porque, mulher. Né? Eu esperava coisa que você... de doido, né? Como você fala de espiritualidade, eu achava que era algo mais conectado quando você disse álcool 70. É um álcool 70. Eu não vou mentir, porque né? Muito bom, muito bom. Gratidão para você. Eu costumo dizer que gratidão é a arte de quem sabe agradecer. Mas são poucas as pessoas que fazem isso. Gratidão é isso. Lamentavelmente, muitas pessoas não têm essa, né? A gratidão pelo outro, o agradecimento, o reconhecimento. Poxa, que bom que você me ajudou naquele momento, que você pegou na minha mão e que hoje eu estou aqui. Gratidão é a arte de agradecer. O melhor conselho que você recebeu na vida? Daqui a 10 anos, eu quero ver aonde você vai chegar e quem estava com você, o que é que vai acontecer com essas pessoas. Olha para trás e vê. Esse foi o conselho que eu recebi de graça, que eu comentei aqui e que eu jamais vou esquecer. A lição mais difícil que você teve que aprender? A lição é lidar com... Deixa eu tentar explicar de uma forma mais objetiva. Lidar com as pessoas que se sentem incapazes de serem o que elas podem ser. E aí eu explico. Quando a gente encontra no ambiente de trabalho, principalmente, as pessoas que não acreditam em si próprias, isso termina atingindo o coletivo e termina contaminando. Porque quando você não acredita em si, você começa disseminando nesse grupo, não só que você não é capaz, mas que talvez aquele ambiente você dissemina não serve para você. E aí você começa a colocar isso ali
como uma coisa que vale para todos e contamina. E cria barreiras. Cria barreiras, e isso, para quem tem um espírito assim, que quer fazer o melhor, eu visto a minha camisa e o meu nome de Jaque Araújo, onde eu vou, independente do local onde eu estou, da empresa que eu trabalho. E esse é um dos maiores desafios que eu tenho na minha vida, é motivar essas pessoas que, dentro delas, elas se sentem desmotivadas e que contaminam as outras. Então, isso para mim hoje é uma das maiores dificuldades. Quem me dera que eu tivesse a oportunidade de chegar em todos os lugares e as pessoas, eu digo a todo mundo, gente, façam o que Graça Araújo me disse no passado, me suguem. Suguem o que eu puder passar para vocês, porque eu estou aqui para aprender e para ensinar. Para aprender e para ensinar. Mas é bem difícil. Eu acho que esse é um dos maiores desafios que eu sinto, sabe? Amei o nosso saque rápido, arrasou. Mas eu ainda tenho 2 perguntas para te fazer, minha gente. Adoro! É babado. Ai. Você é uma excelente comunicadora. E aí, puxando a sardinha para o nosso lado, porque esse podcast ele foi desenhado especialmente para as nossas mulheres. E aí a gente tem mulheres que sofrem violência, a gente tem aquelas mulheres que são antenadas e gostam de se informar, estão ali em busca de conhecimento. Para as mulheres que sofrem violência, Jaque, você como uma grande comunicadora, de que forma uma comunicação mais assertiva pode ajudar essas mulheres? O acesso à comunicação, ele faz toda a diferença, né? E essa comunicação objetiva, de uma maneira clara, trazendo realmente os canais que essas mulheres possam se informar e buscar essa rede de apoio, é a melhor solução. Então, quanto mais acesso à informação, enquanto veículo de comunicação, a gente levar para essas pessoas, incentivá-las a denunciar, a prestar uma queixa, a não se transformar em mais um número estatístico, seja de morte ou de agressão ou qualquer outra coisa, melhor, maior vai ser o nosso dever, o nosso cumprimento, a nossa responsabilidade com essa mulher. Então, mais uma vez eu reitero aqui às pessoas, não achem que o fato de vocês, mulheres, aí falando para as mulheres em especial, de vocês não saírem desse lugar de onde vocês estão e de permanecerem aí, sendo essas vítimas de agressão e de violência e de humilhação verbal, sexual, seja lá o que for, não fiquem achando que não há um outro universo, um mundo lá fora. O que vocês vivem, isso não é real. Isso é surreal. Vocês precisam tomar atitude, vocês precisam tomar coragem e vocês precisam denunciar. E quando a gente fala nessa comunicação assertiva, nessa comunicação para chegar a essa mulher, eu acho que não só a imprensa, como o próprio poder público, as autoridades, eles têm trabalhado juntos no sentido de que realmente tem transformado essa linguagem. Você há de convir comigo. A gente fala hoje de uma forma muito mais clara para essas mulheres, mas eu acho que ainda precisa chegar mais junto, sabe? A gente precisa transformar esse universo macabro, negro, doentio, em que muitas delas vivem e que já viviam há muito tempo, e que, graças a isso que vem acontecendo, essa comunicação atual, forte, esses casos estão sendo revelados. Mas, na verdade, isso antecede a minha geração, a geração da minha mãe, a geração da minha avó. Isso é milenar. E isso precisa acabar. Essa comunicação assertiva, ela também deve ser praticada ali entre 4 paredes, para estabelecer limites, os relacionamentos humanos, as nossas mulheres com suas parceiras, com seus parceiros. Essa comunicação assertiva pode ajudar também. Com certeza. Tudo começa ali dentro, né? Eu costumo dizer, isso eu também já digo há muitos anos, que a relação doméstica, a conversa diária dos nossos pares, as nossas referências, as mães que têm os filhos. Eu escuto muito de colegas homens dizendo, eu sou assim porque minha mãe me fez assim. Até hoje eu escuto isso de amigos. Porque a gente, numa conversa de trabalho, semana passada eu falando sobre, gente, como é que um homem não vai para uma cozinha lavar um prato? Não forra uma cama? Ainda tem alguém que pensa que deve se comportar dessa maneira. Desse jeito. Aí eu escutei do meu amigo, Jaque, infelizmente, você está certa. Mas a minha mãe me fez assim.
lá em casa. Então ele não se permitiu mudar. Não, ele está mudando. Veja, o questionamento foi exatamente por como é que um homem não faz. Ele faz, minha mãe me fez assim. Depois que eu me casei, aí nessa conversa com a minha atual esposa, Que foi estabelecida que pela foi estabelecido esse comunicação. diálogo, pela comunicação com a esposa, e aí está passando para os filhos, ele tem um casal, uma menina e um menino, essa pessoa especificamente. E aí é nessa relação que a gente precisa mudar isso, entendeu? Estabelecer as rédeas, regras, os limites, né? Saber das diferenças, mas saber que não é ajudar, não é Tereza ajudar, nem é o marido de Tereza ajudar ela. É responsabilidade de São todos. compromissos, gente, não é ajudar. Ah, porque meu marido me ajuda a fazer. Não, ele está fazendo a parte Ele faz dele. a obrigação dele, eu faço a minha obrigação. Na verdade, os dois se ajudam, porque ninguém está ali para servir o outro apenas. A gente está para se completar. Veja, entendam, eu sou inteira. Eu não preciso desse negócio de minha metade, a laranja metade, a minha outra. Eu sou inteira no que eu sou. Mas a gente se completa enquanto casal de uma outra forma. A gente vai se ajudar, a gente vai colaborar, a gente vai fazer coisas juntos, vamos viver momentos incríveis e difíceis, vai se apoiar. Mas cada um precisa cada fazer sua sua parte, vidas né? diferentes, minha gente. Cada um não veio com sua bagagem, pelo amor de Deus. Qual dica você daria como essa grande comunicadora para aquelas mulheres que têm dificuldade ainda de usar a sua voz para se posicionar e muitas vezes estabelecer os limites de uma relação que está começando ali tóxica? Dica de oratória, dica da comunicadora, o que fazer? O que fazer, né, para se comunicar? Eu tenho até um curso que fala sobre isso, Fale Mais e Melhor, porque vai além de você se preparar para uma palestra. Você dá curso sobre isso? Curso. Ah, então já deixa o telefone para o contato da mentora. Só ir lá no @Jaque, Jac, Araújo TV, tem tudo lá, inclusive a gente está com um curso, está na minha bio, a gente vai agora em maio, enfim, treinamento Fale Mais e Melhor, que vai além de você se colocar numa palestra, de você ocupar um espaço de uma sala de aula. A gente também fala dessas relações, da conversa diária, de você se colocar. A gente observa que tem muitas pessoas que são travadas por timidez. Mas se você for analisar, eu não sou psicóloga, mas se você for conversar minimamente com essas pessoas, você vai encontrar uma fonte ali. E vai ver que lá atrás há muitos problemas que precisam ser trabalhados. Então, de repente, não é só a forma de comunicar que precisa melhorar. Você precisa também trabalhar aí o seu psicológico. Né? Liberar algumas crenças, fazer alguns destravamentos, buscar fazer coisas também que te deem prazer. E tu ajuda nisso também? Veja, eu passo a minha experiência, eu ajudo no comunicar. Então, eu trabalho técnicas que vão ali fomentar e despertar nessas pessoas, homens e mulheres, a capacidade que eu tenho, você tem, todos têm. A gente só precisa treinar. Gente, não há uma boa comunicação, seja ela qualquer que seja, até com um filho, marido, Sim. se a gente não treina. Quando eu discuto, quando eu entro num debate com o meu marido, por exemplo, sabe o que a gente faz? Sempre. Todas as vezes a gente faz isso. Escolhemos o nosso quarto. Se é o lugar certo ou não, para mim não existe fórmula. Mas é lá nesse quarto, a gente fecha, porque eu moro num apartamento. Então eu tenho um receio de conversar na sala e o vizinho ouvir pela janela. Ouvir o áudio sair por baixo do... Eu não quero, porque quando a gente tem umas DRs, demora, sabe, acontecer umas coisinhas assim, mas quando a gente tem, a gente já sabe. Quem nunca, né? DR, faz parte. E faz parte. A gente vai lá para o quarto, liga o ar-condicionado, liga a TV bem baixinho, só para ficar o som, e aí ele começa, ou eu começo, depois eu vou me colar. Aí começa, né, 1 hora e meia, às vezes 2 horas de conversa, para no final a gente chegar. Fica aquela coisa, né, quando você tem uma conversa assim, num nível mais sério, aí às vezes você faz, poxa, eu vou respirar, aí vamos jantar. Normalmente as conversas da gente são sempre antes do jantar, engraçado isso, né? Não sei nem por quê. Aí vamos jantar, pronto, aí a gente janta ali já, mas conversem. Não dá para ser uma relação, qualquer que seja namorado, marido, pai com filho, mãe com filha, irmão com irmão, se não tiver um diálogo.
né, de você se colocar para essa pessoa, de dizer o que pensa, no trabalho também. Quantas vezes, né, a gente chega e você não concorda com aquela atitude Sim. daquele seu colega, e em vários momentos, no momento certo, eu escolho e digo, vem cá, isso não está me agradando e eu não acho que é assim. Ou até, De às alguma vezes, forma, de tem que alguma aprender a forma, botar para fora. botar para Com fora. respeito, com educação, mas botar para fora. É botar para fora e se comunicar, né? Não dá para você ficar travado. Travar, já dizia a minha ginecologista, que tirou um mioma deste tamanho aqui, no meu útero extrauterino. Ela disse, sabe o que é isso? Veja, porque durante muito tempo, a coisa da maternidade, aquela cobrança que havia, eu não tinha na época tanta maturidade para colocar para fora o que eu pensava. Eu dizia, não, minha gente, não quero ser. E eu não tinha, hoje, essa argumentação de dizer, não quero e pronto. E aí, essa é a minha vontade, acabou. Não tem discussão. Você tem que me respeitar porque eu penso assim. Eu não tinha ainda essa força para se posicionar dessa maneira. E sabe o que a minha médica disse quando ela tirou esse mioma? Jaque, isso é psicossomatia. E sabe o que é psicossomatia? Se você não joga para fora, se você não tem o ping-pong de recebeu e jogou de alguma forma, num diálogo, numa conversa, você vai absorvendo isso e se transforma em doenças dentro do seu corpo. E esse mioma é resultado dessa sua negação. O fato de você não querer ser mãe, não conseguir colocar isso para fora de alguma maneira, para que as pessoas tenham respeito pela sua decisão, fez você desenvolver esse mioma. Se isso é verdade ou não, não sei, mas faz todo sentido. É a psicossomatia, isso é para um câncer, isso é para uma dor no estômago, isso é para tudo. Existem vários estudos hoje, né, que falam a respeito disso. Exatamente, então vamos, e ela disse, sejam ping-pong. Escutou, devolveu. Com respeito, com educação, mas não joga para dentro. Isso aqui é uma máquina, ó. Ela vai falhar, a gente não vai aguentar. Tem que estar lubrificado. Tem que lubrificar e tem que, ó. As engrenagens começam a pifar, né? Exatamente. Já que como eu falo. A gente fala, e um papo gostoso desse, a gente tem vontade de ir até amanhã, mas a gente tem que acabar antes que meu editor. A equipe toda daqui a pouco puxa minha orelha. Todo mundo está adorando esse bate-papo com você, mas eu quero que você ainda deixe um recado para as nossas mulheres. De tudo que nós conversamos aqui, algo faltou para ser dito? Tem algo do fundo do teu coração que tu possa dizer para as mulheres que nos assistem nesse momento, que possa acrescentar e fazer diferença na vida delas? Olha para lá e fala. Então, para finalizar, eu só tenho que dizer o seguinte. Se espelhem em alguém. Eu costumo dizer isso, busquem referências. Sejam quais forem, se for seu parceiro, seu pai, como é o meu caso, a minha mãe, seu irmão, quem quer que seja. Mas busca um espelho para ser tua referência na vida. E não se deixe atropelar pelo desejo de outras pessoas que ditam o que quer que você seja. Tenha sua definição do que você é, do que você quer para a sua vida. Lembre-se que, é o que eu digo, a vida é uma única e só. E mesmo para quem acredita que você um dia vai voltar de uma outra forma, já não é mais a mesma pessoa que você é hoje. Então se entrega, se joga, vai e faz acontecer. Né? Um dia eu quero estar lá em cima, ó, morando com todos que já se foram, mas com a certeza de que aqui eu pude cumprir a minha missão que Deus me colocou nesse mundo para fazer a diferença de alguma forma. Seja para motivar, seja para comunicar, seja para amar, seja para me doar às pessoas. Mas eu estou pronta para quando Ele quiser me levar. Não tenho medo da morte. Estou pronta para o que der e vier. E é isso que eu desejo, né? Estejam prontas para viver. Coisa linda! Mas antes de eu me despedir de você, por favor, olha aqui e deixa a tua rede social, telefone para contato, para mentoria, tudo. Eu vou deixar a minha rede social, né? O telefone para contato, tudo vocês encontram lá. Mas eu vou repetir mais uma vez, @Jaque, J-A-C, Araújo TV. Lá vocês encontram tudo. Link para mentoria, contato, como vocês podem fazer para me encontrar.
E é isso, eu quero agradecer de todo o meu coração, Tereza, essa conversa tão maravilhosa, né? Pelo menos para mim foi. E que a gente se divertiu, se Imagina para mim, soltou, né, né? minha gente? Imagina para essa equipe. Muito Jaque, obrigada, meu amor. muito obrigada. Você é uma mulher admirável. Isso eu já sabia, eu só queria que o público que assiste a gente ficasse sabendo também. Você é uma mulher admirável, eu sempre admirei você pela mulher que você é, competente, batalhadora, que aprende sempre e se reinventa sempre, sem medo. Então, você tem minha admiração, meu respeito. Quero agradecer por todas as experiências que você compartilhou, pelos conselhos, pelas sugestões, por tudo que com certeza você inspirou em outras mulheres no dia de hoje. Muito obrigada, viu, meu amor? Deus te abençoe. Obrigada, Tereza. Amém. Muito obrigada. E aí, gostou do bate-papo de hoje? Esse quadro novo, Chama no Papo, aqui do podcast Chama a Delegada. Se você gostou, eu quero ouvir seu comentário aqui embaixo. Tenho certeza que esses conteúdos fizeram a diferença na sua vida. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com as amigas, com os amigos, com todo mundo. Eu tenho certeza que esse conteúdo vale a pena chegar nas mãos de alguém que você conhece. O episódio de hoje teve o apoio da Astral Veículos, Faz Contabilidade, Trio Comunicação, Instituto Faneco, Mulheres do Brasil, Núcleo Recife e Partiu Entrega. Te espero aqui no Chama Delegada. Um cheiro no seu coração e até no nosso próximo episódio.